Olá, eu sou Maria Aparecida, esse é o canal Mediunidade Clínica e se você tem interesse, agora é a nossa hora de nos comunicarmos, né? A gente está falando uma série sobre reencarnação e nesta série a gente foi chegando na educação dos filhos. Como nós podemos aproveitar a nossa reencarnação aqui e ainda auxiliar a educação, o tempo, a oportunidade, a encarnação do nosso filho? E nós falamos dos pais, aqueles que são bem mandões, bem autoritários, daquele outro que é mais negligente. Então hoje nós vamos falar daqueles pais que eles são assim muito largados de tudo, sabe? Não quer saber de nada. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. E aproveita para ir respondendo alguma pergunta que já foi solicitada, né? Então hoje a gente vai falar do pai negligente, aquele que pouco se interessa, sabe, da educação do filho. Porque a gente está situando aqui que a família é o lugar onde acontecem aquelas relações dinâmicas. Olha, tudo que fala que é dinâmico tem um movimento. Então, se não está tão agradável, se não está tão adequado, eu posso movimentar. Eu só vou buscar informações e vou depois poder atuar com isso. E nesse espaço dinâmico que a família representa, gente, é lá que a gente aprende a administrar os nossos conflitos, é lá que a gente aprende a educar as nossas emoções. Emoção se educa, tá, gente? A gente ganha uma competência, uma habilidade de trabalhar com a nossa emoção, como nós ganhamos uma habilidade de trabalhar com o nosso intelecto, com as letrinhas, como nós aprendemos a ler e escrever. Emoção é educável. Esta é uma fala que faz 50 anos que eu tenho, mas o povo olha pra minha cara assim, quando eu falo educar a emoção. E onde que a gente educa essa emoção? Lá em casa, quando as pessoas sabem conduzir as próprias emoções, elas nos ensinam. Quando elas não sabem, elas não nos ensinam. E porque esta também é uma descoberta recente no planeta. Recente assim, 150 anos, tá? Mas isso, até divulgar, até popularizar, leva tempo. E aí, se você não educou a sua emoção, como que você lida com a situação? Lida de forma impulsiva, do jeito que vem, vai, você só reage, bateu, levou e vai nessa ordem. Então, e a família, além de ensinar ou de não ensinar, mas sabe, é ali que eu vou elaborar isso, ainda dá aquele sentimento de pertencimento, né? Aquele sentimento de pertença. Olha, eu pertenço a essa família, eu pertenço a essa escola, eu pertenço a esse grupo. Quando você sai da faculdade, você fala assim, eu estudei na USP, estudei lá no Jabaquara, estudei não sei aonde. Quer dizer, eu pertenci àquele grupo, eu fiz parte. Olha, eu não sou um desgarrado no mundo, eu tenho um grupo, porque a alma, ela tem um aspecto social. Né? Então eu sou um indivíduo, mas eu não moro, eu não vivo sozinho, eu me relaciono. E o primeiro com o que eu me relaciono é a família. Então, quando a pessoa não aprende a se relacionar nem com a família, você imagina com o resto, né? E lembra, nós estamos considerando 2 fatores nessa análise de pais. O nível de exigência dos pais, né? O quanto eu quero, o quanto eu exijo, o quanto eu estou lá pedindo que meu filho faça isso, faça aquilo, e o nível de afetividade, que é a atenção, o carinho que eu dou para ele. Nós olhamos esses 2 fatores. Então, nós vamos chegando hoje, olhando para esses 2 aspectos, né? Do quanto eu exijo e o quanto eu dou. Hoje nós vamos falar do pai negligente. Qual o nome? O nome já fala, né? Negligente. Como que é negligente? Não estou prestando atenção, tá distante, tá alheio, tá ausente. O pai não tá nem aí. Eu tô falando do pai que não tá nem aí. E quando eu falo pai, gente, não é o pai, é o pai, a mãe, o pessoal da casa, tá? Que não tá nem aí para a educação daquela criança, não
pede nada e não exige nada, mas também não dá nada. É o nada de um lado e o nada do outro. Esse é o pior tipo que a gente pode encontrar no aproveitamento da encarnação. Você não ensina nada para o seu filho, porque você também não aprendeu, mas faça o seu esforço para aprender, porque à medida que você aprende, você se melhora, e ao se melhorar, você vai fazendo o universo ao seu redor melhor também, né? Então, o espírito reencarnou, chegou aqui e ele tem um objetivo a ser desenvolvido, né? Ele tem um plano de ação e esse plano tem uma parte que é pessoal, o que eu tenho que fazer. Então, você tem espíritos que ao reencarnar, eles são assim, eles já são espíritos desenvolvidos, aquela estirpe elevada, nobre lá na espiritualidade. E aí você tem aquelas pessoas que são missionários e que eles vêm trabalhar aqui voluntariamente. Olha, eu vou lá para ensinar um pouco aquele povo que está dormindo lá, né? Então, ainda que eles tenham uma grande liberdade de escolha, eles escolhem vir para cá na função de ajudar o planeta no seu desenvolvimento, o povo desse planeta no seu desenvolvimento. Estou falando de espírito da estirpe de Buda, de Jesus. Jesus dá bastante ibope aqui no lado ocidental do mundo, mas no lado oriental é Buda, né? Então você vê, são espíritos que eles têm uma outra forma de encarar a vida, o mundo, então eles vieram e nos ensinaram. Então, esse espírito elevado que vem para cá, mesmo que ele encarne num lar de pais negligentes, de pais que saibam pouco, de pai pouco exigente, de pais que não se envolvem com a educação do filho, para eles não vai fazer grande diferença, porque ele já veio assim, requintado, já tem uma força interior conquistada, né? Já traz em si o brilho, a completude, a luz. Então é lá um a cada milênio que aparece. E os demais? Os demais eles vão precisar de apoio. Então, quando você vê, por exemplo, daqueles espíritos requintados, quando você vê, por exemplo, o Michelangelo na arte, porque você faz a sua proposta, o seu plano de vida, uns vão dar uma ênfase maior à arte, outros vão dar uma ênfase maior à forma de pensar. Então, um artista, por exemplo, do naipe de Michelangelo, você já lembrou das pinturas, das esculturas do Michelangelo. Então você vê um espírito deste naipe, ele vem e ele vai pintar o teto, ele vai pintar o painel, ele vai esculpir, aquilo está lá dentro dele. E uma vez, lendo um livro psicografado que tratava das reencarnações, do tema reencarnação, né? Eles faziam uma consideração sobre Michelangelo, que ele já havia sido Fídias na Grécia Antiga. Gente, para quem foi Fídias na Grécia Antiga, ser Michelangelo na Idade Média, só caminha na mesma direção, não é? Então já vem com aquele anseio pela expressão artística e vai levar isso para frente, né? E tem outros que, por exemplo, você vai ter aquela alma que ela trouxe impresso lá dentro dela, no reingresso aqui, uma força que é voltada para a ciência. Então, no plano pessoal de trabalho desta alma, pensa no Albert Sabin, que ficou lá pesquisando as doenças dentro do laboratório. Ele era um médico que ele veio da Rússia para cá, no pós-guerra, né? Depois da Primeira Guerra, ele atravessa o mundo, vem para cá e ele tem um interesse intenso pela pesquisa e ele pesquisa doenças infecciosas. Gente,
Eu não levo nenhum pendor para doenças infecciosas, mas alguém tem que ter, não é? E ele tinha, e ele fez, e ele se empenhou, e ele vai para adiante com a pesquisa dele. Então, isto era uma coisa que ele trouxe um anseio de alma lá dentro, e mesmo que o país estivesse em guerra, e mesmo que ele atravessasse, que ele fosse morar no outro mundo, que ele se envolvesse com outras terras, ali ele podia pesquisar, era ali que ele se realizava. Então, ele traz ao mundo a vacina da gotinha. Ele teve 2 filhas. Eu tive 4. Os meus 4 filhos se beneficiaram das gotinhas que ele fez. Então, veja, ele muda a cara do mundo porque ele é um espírito que já tem uma estirpe elevada e que sente, pressente, tem um anseio por uma coisa e tem uma sensibilidade grande e percebe isso. Ele não precisou de teste vocacional, tá? Tô brigando com o teste, mas teste é teste. Anseio, você já sabe, tá lá dentro. Então, você já imaginou? Ele foi trabalhar com doenças infecciosas com o maior entusiasmo, né? Nesse pacote aí, dá lá uma beirada para o Jung, já bem perto da gente, que vem para trazer ideias novas no campo da psicologia, vem falar da individualidade, da individuação do ser, que cada um tem um caminho único do seu próprio crescimento, não é? Então, veja, são pessoas que passaram o que passaram, mas elas conquistaram o que vieram buscar. O Jung teve 5 filhos, ele não escreveu a obra dele apenas para os 5 filhos, ele escreveu a obra dele para a humanidade, ficou aí para quem quiser estudar e conseguir, né? Vai lá e estuda que vai aprender bastante. Então, este povo, né, veio com essa força para a reencarnação. Outros já não são assim, outros vai lá, eu sou do outro canal que vem assim, olha Aparecida, você vai lá, o que você quer fazer lá? Olha, eu vou ser professora, tá bom, então vai ser professora. Vê aí, eu vou ter uns filhos, tá, me proponho a ser mãe, tá, dá, o seu cabedal dá. O outro fala assim, olha, eu quero ser vendedor, tá bom, dá. E o outro, eu quero ser um magnata. Não, você não dá, você não tem. Então faz um planejamento, né? E alguns virão para ser professores, para ser vendedor, para ser o que dá para ser, cada um dentro do seu alcance. E isso é muito importante, que cada um cumpra aquilo. E aproveitando para responder uma questão que a Maria Alice enviou, ela falou assim, olha, fale, por favor, de reencarnação compulsória. É quando você vai fazer este planejamento do reencarne, mas você quer uma coisa que não dá para você fazer, você não é capaz, ou então você está tão deficitário, você está tão esculhambado, você está tão desinteressado ou tão pouco desenvolvido, depende do nível que se olhe para a questão, que você quer alguma coisa e não dá para você fazer. Então, aí a gente chama de encarnação compulsória. Você vai, para entender o que é compulsório, encarnação compulsória, precisa saber o que é compulsório. O que é compulsório? Eu sei, é quando a gente se aposenta compulsoriamente. Fez 75 anos, tem que ir embora. Fez 70 anos, tem que ir embora. Tem que ir embora, não é escolho ir. É determinado que se cumpra aquilo. Então, essa compulsoriedade é uma coisa que é determinada, você não escolhe. Então, há encarnações que você não escolhe vir daquele jeito. É determinado. E quem determina? Os amigos espirituais que trabalham no departamento da reencarnação. Tem um departamento lá em cima, segundo meu amigo espiritual, tem um departamento lá em cima que cuida da reencarnação. Então, eu não chego lá e falo assim, eu quero descer para ser assim. Não, precisa ver se você tem condição. Quando você vai na loja, você vai comprar o que você cismou lá na loja? Não, precisa ver se a loja tem, se está à venda e se você tem condição de comprar. Se não, você pode comprar isto aqui, o seu dinheiro dá para comprar isto, não dá para...
assim. Então, você pode conquistar uma encarnação que você queira. Você pode participar do planejamento reencarnatório se você já tem desenvolvimento suficiente para isso. Se você não tem, vem um plano para você. E esse plano é compulsório. É cumpra-se. Vai ser desse jeito aqui e acabou. Não dá aquela possibilidade de você escolher, porque, né, foi, usando um termo jurídico, trânsito em julgado. Acabou! Não tem mais do que recorrer. É isso que é a reencarnação compulsória. Então, você tem lá um cidadão que vai reencarnar e naquele momento ele não pode escolher, então ele vem. Tinha, na obra de André Luiz, tem um livro, acho que o primeiro da série, chamado Nosso Lar, que conta um exemplo desse, né? Que lá no mundo espiritual, o André Luiz, ele, ao que nós entendemos, ele é um espírito que ele tem um determinado nível de elevação, e a mãe dele também, ela já era um espírito mais evoluído, veio para cá para dar chance do reencarne de algumas pessoas assim assado. E o pai do André Luiz não tinha esse mesmo nível da mãe, não puxando a brasa, mas meu Deus, me sinto tão feminina. E aí, o pai dele estava numa região mais sombria, assim, uma região mais umbralina, né? E o pai dele tinha tido algumas amantes quando tinha estado aqui reencarnado, né? E ele se envolveu com essas mulheres, e as mulheres também, elas eram meio que umbralinas, porque eram da mesma faixa. Então, agora, elas estavam lá no astral, num estado mental doentio, né? E a mãe dele, que já era um espírito mais nobre, mais elevado, gente, eu não sou esse espírito nobre, tá? E nem tenho tanta elevação. A mãe dele se preparou para vir para cá, para reencarnar, e ela planejou casar novamente com o mesmo marido, aquele que ela já sabia que, né? Então, mas ela era um espírito mais elevado. Ela falou assim: não, isso era lá coisa dele, eu não tenho nada com isso, deixa quieto, eu vou sim, precisa de mim? Eu vou e vou em auxílio. E ela aceitou, no planejamento de reencarne dela, ela aceitou ser mãe daquelas mulheres que ele tinha se relacionado lá atrás e que aquelas mulheres agora eram meio que doentes. Então essas mulheres não podiam escolher nada e o marido também não podia escolher nada. A escolha da mãe, eu vou e vou auxiliá-los, foi o que determinou a sentença em julgado. Eu vou e eles vêm aqui, se eles aproveitarem, ótimo, se eles não aproveitarem, eu estou dando. Então, eles não tinham direito a uma encarnação escolhida. Para eles, era compulsória, por influência da mãe do André Luiz. Então você vê, isso está lá no livro, para qualquer um ler, gente, não inventei. Então você vê como funciona, né? Como funciona esse nível de despreendimento. Talvez eu seja mais despreendida ao ensinar, né? Cada um é mais desprendido num ponto, o outro é para música, o outro é para pintura, fica lá horas a fio pintando aquilo, então usa esse seu despreendimento em benefício seu e em benefício do outro. E o outro, que será o beneficiado, ele não tem muita opção, ele está lá meio que porque ele tem que aprender. Então, vindo para o tema do pai negligente, quando o pai é negligente, quando ele é alheio, quando ele é ausente, né, e ele não dá muita atenção, ele não vai ajudar nisso, porque se a mãe do André Luiz fosse uma pessoa negligente, ela não ia falar, não, eu vou lá e vou ajudar esse povo todo, né? Não, a postura do pai e da mãe é imprescindível na educação do filho. Numa criança que tem alguma deficiência, então, Nossa Senhora, na criança que não tem deficiência, já é imprescindível, porque, veja, o ser humano nasce incompleto ainda, ele não fala,
Ele não pensa, ele não anda, ele não se expressa, não é? Através do pensamento, da fala. Então, ele só chora e você tem que adivinhar aquilo que tem que fazer. Então, ele ainda vai depender de muito tempo da família, do pai, da mãe, dos cuidados, para ele se desenvolver. Então, toda a família há de pensar nisso. Toda a família conta na experiência reencarnatória, né? Se não, aquele baixo nível de afetividade, aquele baixo nível de atenção, qualquer criança reencarnada não vinga. Você põe ela lá na cama, você não liga para ela, o bebê não se mantém sozinho. Não é jacaré, gente. Jacaré nasce, nada e vai embora, né? Não é, a criança tá lá, ela não sai nadando, ela fica lá. Qualquer criança precisa ser cuidada. Então, muitas das vezes, a gente vê exatamente como na nossa ilustração, né? O pai, a mãe, quem está segurando lá, pega lá o bebê de qualquer jeito, porque a atenção está lá no celular, a atenção está lá no outro canto. Então, essa gente muito descuidada não está ajudando nem a si, nem ao filho, nem ao processo reencarnatório. Essa gente a gente chama de pais ausentes. Então, o pai, ele não é só exigente, só ausente, só permissivo. Não, há ocasiões ele quer um pouco mais uma coisa, um pouco mais outra, mas tem uma forma de ser que é mais acentuada. E a gente está falando daqueles que têm a forma de ser mais acentuada, de achar que filho é que nem planta, deixa lá no vaso que cresce, né? Eles não se importam muito como os filhos vivem. Eles não dão muita importância em como os filhos se desenvolvem. Cresce do jeito que crescer. Eles não dão muita importância em como conduzem as relações com os filhos. É do jeito que dá. O dia que dá para atenção, dá. O dia que não dá para dar, não dá. Mas a criança não é árvore. Ela está ali, ela está registrando tudo o que acontece. E sem muita responsabilidade dos pais quanto a esse desenvolvimento, a criança, depois o adolescente, fica a descoberto. Outra pessoa ocupará esse espaço ou não. O sujeito não se envolve, às vezes, nem com a saúde física do filho. Eu fico observando que habitualmente, quando o filho tem lá um mal-estar, uma febre, uma infecção, ai meu Deus, a gente vai para o oposto, a gente fica muito angustiado, né? Eu não estou pedindo que ninguém fique angustiado, que também não é bom, vai passar angústia para o filho, mas que não seja do tipo, nem sei se ele teve isso, né? A pessoa que não cuida nem da saúde física, você já pensou? Ela também não se envolve com a saúde emocional. Aliás, ela nem sabe que existe saúde emocional. Ela não se envolve com a socialização e muito menos ainda, meus amores, com o desenvolvimento espiritual. Sabe? É preciso lembrar que aquela criança que está ali reencarnada é um ser milenar que está atrás daquela carinha infantil ali e que veio para você exatamente porque ainda precisa de se relacionar com os seus cuidados, com a sua atenção, com o seu melhor. E você não pensa que quando você é um pai melhor, uma pessoa melhor, você está fazendo uma grande vantagem para o mundo. Não, você está fazendo uma grande vantagem para você mesmo, porque quando você vibra na sua melhor frequência, você atrai o melhor também ao seu redor para você. No fundo, quem ganha nessa manutenção do melhor é a própria pessoa. Então, na característica do pai negligente, ele não está vibrando neste melhor assim. Ele está um pouco esquecido disso, né? Então, esse pai permite quase tudo, ou então no grupo ele fala assim, mas não adianta falar nada, ele é assim mesmo. Eu já falei isso para ele, ele é assim mesmo, eu já disse isso. Como se ao dizer uma frase com o simples
pronunciar de uma frase, a criança ficasse educada. Não é assim, você vai repetir tantas vezes quantas forem necessárias e das mais diferentes formas, né? Eles às vezes não querem ou às vezes eles não são conscientes desse processo de aprendizagem, porque a aprendizagem é um processo, gente, é que nem um rio que vai indo, vai carregando mais alguma coisa junto. Não é assim, você chega lá e falou, faça assim, pronto, tá feito. A criança já entendeu e já sai fazendo. Não é assim. Educar dá muito trabalho. E às vezes esses pais, eles são negligentes por falta de consciência também. Às vezes nem descobriu, né, que aquilo poderia ser feito de uma outra forma. Geralmente, o que eu observo, eles estão mais preocupados com a própria carreira, com os próprios relacionamentos. Eles não dispõem muito de tempo para filho, sabe? O filho encontra assim no caminho e pronto, né? Pode ocorrer um jogo de empurra. Porque o pai não faz, a mãe também não vai fazer. Porque ele não liga, então também não vou ligar, né? Então, o negligente é aquele tipo que ele nem negocia com o filho, ele apenas ignora, não sabe, ele está alheio, né? Uma mãe negligente, ela não exige responsabilidade nenhuma dos filhos. Como ela não tem muito para com o filho, ela também não exige que o filho tenha para com a escola, para com a roupa, para com nada. Geralmente é uma mãe meio que narcisista, uma mãe meio que fria, inacessível, meio que indiferente, sabe? Ela tá muito assim, centrada nela mesma, mas ela não enxerga aquele envolvimento que há naturalmente entre mãe e filho. Ela não tá percebendo isso, né? E essa negligência, a criança percebe. E essa negligência, ela dói lá no coração da criança, ela não sabe falar, mas ela percebe que alguma coisa não está bem. E esse não estar bem dificulta o raciocínio, bloqueia a mente, fica mais difícil da alma se expressar, porque esses mecanismos de expressão da alma não estão sendo cultivados. E então, como que essa encarnação acontece? Acontece de uma forma mais difícil. Com isso, a criança perde parte do seu brilho, perde parte da sua luz, né? O adolescente, ele passa por essa fase em criança e ele vai avançando. E aqui não amadureceu umas tantas coisas. Ele ainda não tem o acolhimento que ele buscava de criança. E então ele ainda está nessa fase de busca de acolhimento. Onde ele vai buscar acolhimento? Em quem der atenção, porque na casa dele não tem, o pai não dá, a mãe não dá, ele não tem atenção. Via de regra, às vezes, para a felicidade da criança, é um só que é negligente, um das partes do casal é negligente. Mas também tem aquele que as duas partes são, o pai não aparece na reunião, a mãe não aparece, não vem ninguém nunca, não se sabe da carteira de saúde dessa criança. Então, né, essas crianças são esquecidas. E essas crianças esquecidas, elas terão consequências. Lá na escola, ela tem baixo rendimento escolar, ela tem baixo desempenho, ela é um tanto quanto antissocial, porque ela não aprendeu a falar nem com os que moram dentro da casa dela. Imagina como ela vai falar fora, né? Elas são ansiosas. Então, e cuidado, muito cuidado, porque a criança esquecida, a criança negligenciada, frequentemente a pesquisa, gente, eu não inventei isso, tá? A pesquisa mostra que ela se encaixa perfeitamente nos grupos criminosos. Por quê? Cada um faz o que quer, do jeito que quer, lá ela é aceita, lá ela é acolhida. E então, esse é o estilo mais danoso de pai, nos mostra a pesquisa, né? As crianças, elas ficam meio que largadas, criando aqui dentro um terreno propício para a agressividade, porque a agressividade é uma força arquetípica que vem, é natural que sejamos agressivos,
Porém, é natural que eduquemos e que transformemos essa agressividade em coragem, por exemplo. Essa criança, ela não teve quem educasse, ela não teve quem ensinasse, ela cresceu que nem planta. E então, quem acolhe, ela vai achar que tá bom, né? O efeito colateral disso é terrível. Então, você pensa um pouco nisso. Se você tiver alguma pergunta, você manda pra gente. A gente vai encaixando no nosso roteiro. Você faça o seu grupo de estudo, você se inscreve aí, você compartilha, você comenta, tá? E a minha recomendação do grupo de estudo é aquele, não tem com quem estudar, estuda sozinho. Ó, o grupo do Eu Comigo. Eu Comigo fazemos grandes coisas. Depois você descobre que eu e Deus podemos estudar junto. Então, quando eu vou para a biblioteca, eu falo assim, Pai do Céu, você pode comigo? Eu já tô indo. Ah, convido ele. Eu faço grupo com o Pai do Céu, que é grupo melhor. Fica com um abração. Até a próxima semana.